Muito bem, estamos aqui nos estúdios da Palestina FM, todo mundo acostumado a ouvir as nossas vozes, agora tendo o privilégio de ver as nossas faces. E com certeza esse programa já tem futuro, é o Palestina Futebol Clube, o nosso PFC. Toda semana vamos estar trazendo um programa especial, vai estar vinculado no Superblog do ABN, também no YouTube, sobre a rodada do Campeonato Intermunicipal. Aqui postos a nossa equipe, eu sou o ABN, o narrador. Aqui do meu lado, o Sandoval Novaes, o talento em preto e branco. Boa noite, meu talento. Boa noite, ABN. Boa noite, Gilmar Fernandes. Boa noite, Zildo Nascimento. E o nosso cinegrafista, André Luiz Evangelista. Por detrás das câmeras também aparece. Com certeza. Ali do nosso lado, à nossa frente, o elétrico, a energia de toda a Bahia, Gilmar Fernandes, o homem que apresenta o Resenha Final. Boa noite, meu querido. Boa noite, meu querido. Estamos juntos aí, as informações a gente vai passar aí o tempo todo para a galera, viu? Beleza. Do nossa frente aqui, ao lado do André Luiz Evangelista, o plantão esportivo mais informativo do Rádio Baiano, Zildo Nascimento, o homem do coração de leão. Boa noite, Zildão. Boa noite, boa noite, André Luiz, nosso Sandoval Novaes e também o elétrico Gilmar Fernandes. Beleza. As informações vão chegar e a gente vai tentar destrinchar essa terceira rodada do Campeonato Intermunicipal de Futebol. Temos alguns dados aí a analisar. O campeonato disputado desde 1946. Lembrando que de 48 a 56 e também em 74 não foi disputado. O primeiro campeão foi a seleção de Ilhéus, o último campeão, claro, 2014, a seleção de Cachoeira. E o maior campeão é a seleção de Itabuna, juntamente com Cachoeira, com 8 títulos cada um. A nossa seleção de Bicaraí foi vice-campeã em 75 e campeã em 81. E nós vamos agora falar um pouco a respeito da primeira rodada do Campeonato Intermunicipal de Futebol, que aconteceu. A primeira rodada com 30 jogos, 89 gols, uma média de 2,96 por jogo. A seleção de Bicaraí que estreou na cidade de Una, vencendo a seleção local por 2-1. Meu talento em preto e branco. Depois de 2 amistosos ruins, onde tivemos 2 derrotas perante a seleção de Itororó, uma vitória na estreia com futebol até vistoso. Perfeito. A seleção de Bicaraí teve assim uma evolução, está acontecendo uma evolução dentro da competição. Tivemos 2 amistosos muito ruins e inclusive gerou uma desconfiança para o torcedor bicaraense, tanto é que no jogo contra a Una, poucos torcedores acompanharam a seleção de Bicaraí. Isso devido aos resultados alcançados contra a seleção de Tororó. Mas lá em Una, a seleção já mostrou uma outra cara, com uma formação diferente e onde jogadores, pelo menos os mais experientes, conseguindo dar um ritmo maior à equipe. Naquele jogo venceu por 2-1, poderia ter feito até mais num jogo em que Bicaraí foi soberano. Tivemos dificuldades contra a seleção de Borarema, né? A equipe já não apresentou o mesmo futebol. Agora isso também eu quero atribuir à formação que já foi feita na cidade de Borarema. Meu talento em preto e branco, lembrando que nessa primeira rodada, né, contra a seleção de Una, nós tivemos a estreia do atacante Romário, do meio-campo Alain, né, que chegaram na semana depois dos 2 amistosos fracassados, infelizmente, mas como eu falei no último amistoso, quando tomamos de 4-0 lá na cidade de Itororó, no Odilon Pompilo, a gente aprende muito mais na derrota do que na vitória. Se nós tivéssemos ganhos aqueles 2 amistosos, talvez não teríamos contratado os reforços, achando que estaríamos prontos e poderia ser um fracasso. Meu caro Gilmar Fernandes, o segundo jogo nosso foi contra Buararema. A expectativa cresceu, o torcedor compareceu, lotou o estádio, até porque estreou com vitória fora de casa, mas o futebol apresentado no Estádio Ferreirão não foi o que o torcedor esperava. Não foi o futebol que a torcida esperava, não agradou a torcida e nem a nós, né, da imprensa que estamos acompanhando todos os dias, o selecionado bicaraense. Ficou uma desconfiança. Mas a gente sabia do potencial, jogadores dentro do grupo que poderiam fazer a diferença e com isso o trabalho sendo feito pelo técnico Danilo Roger, o Minhoca, acabou que algumas peças, como você acabou de dizer, chegando na seleção, foram bem encaixadas, né, nessa terceira rodada e o time vem se encaixando, vem ganhando conjunto e vem ganhando um corpo de time de disputa de título até eu diria, me ousaria dizer. Beleza. A segunda rodada tivemos 30 jogos, 83 gols marcados, uma média de 2,76 por jogo. E o plantão esportivo mais informativo do Rádio Baiano, Zildo Nascimento, como é que é essa conexão com o ouvinte no Brasil e no mundo através do www.palestinafm.com.br? A conexão é muito boa, isso porque a gente sente a força
que a Palestina FM 104,9 tem como uma rádio comunitária que está na internet, no www.palestinafm.com.br, e a gente recebe contatos de todo o Brasil, de todas as partes do Brasil, principalmente do Sul e do Sudeste, e também de pessoas de fora do Brasil acompanhando o selecionado ibicaraense. O Gilmar Fernandes costuma dizer aí no programa dele que a tela pisca. Eu gostaria que você... o que é que acontece que essa tela pisca? Porque você tem um outro programa aí com o André Luiz que a tela pinga sangue. Agora a tela pisca, a tela pinga sangue. Explica pra gente isso aí. No caso da tela piscar no resenha final, é que a gente tem o computador de número 2, que a gente estabelece o contato com o ouvinte, e através do WhatsApp e também através do Facebook. E a todo momento o torcedor de Ibicaraí e também de todo o Brasil está entrando em contato com a gente através das redes sociais, como eu citei, Facebook e também o WhatsApp. E a tela acaba piscando mesmo, né? Exatamente, a todo momento que a gente fecha uma janela, já vem uma outra, e aí o pessoal interagindo e dizendo: estou ligado no programa, quero ouvir o hino de tal clube, e assim segue a sala de bate-papo, piscando e piscando. Beleza, e você se virando nos 30 para botar todo mundo para falar. A terceira rodada do campeonato, tivemos 30 jogos, 66 gols assinalados, uma média de 2,2. Até agora são 90 jogos, 237 gols, com uma média de 2,63 por jogo. Portanto, aí o destaque da rodada desta semana foi a seleção de Santo Amaro, uma das que está 100% na competição, aplicou 7-1 na seleção de Conceição do Jacuípe. E aí fica a nossa queixa para o site da federação, que só vai atualizar a artilharia na sexta-feira. Inclusive hoje eu coloquei uma ideia lá na comunidade do Facebook, do futebol do Intermunicipal, para que a galera comece a divulgar os resultados com os autores dos gols. Para quê? Para que a gente possa ir atualizando essa artilharia. A gente pretende fazer esse programa toda segunda-feira. Então tivemos aí o destaque, a seleção de Santo Amaro vencendo por 7-1 Conceição do Jacuípe. É a primeira no geral com 100% de aproveitamento. Santo Amaro, meu caro talento, que sempre chega forte, mas nos últimos anos não tem conseguido avançar. Na verdade, Santo Amaro, todos os anos, na primeira fase, goleia todo mundo. Pega os adversários um pouco mais enfraquecidos, consegue golear, mas quando chega na segunda fase em diante, aí começa a encontrar dificuldades e normalmente tem ficado de fora das disputas de título do Intermunicipal. Santo Amaro, que tem uma das torcidas mais apaixonantes, a gente sempre encontra aí no Face, no YouTube, vídeos da torcida realmente fazendo muita festa, né? Talvez seja a torcida mais apaixonada, assim, digamos, que faz mais barulho, melhor dizendo, apaixonado todos nós somos, né? Agora, a que mais faz barulho é exatamente a de Santo Amaro. Beleza, olha, a seleção de Santo Amaro é a primeira no ranking, tem 3 jogos, 3 vitórias, marcou 19 gols e sofreu 4. Juntamente com Santo Amaro estão 100% na competição a seleção de Valença, a seleção de Uruçuca e a seleção de Tororó. A seleção de Tapetinga também está 100%, mas realizou apenas 2 jogos, visto que ela está num grupo que tem 3 equipes. Os gols da vitória de Uruçuca contra a seleção de Itabuna foram 2 do Kaká, 2 do Elvis e 1 do Lei. A renda teve 825 pagantes para R$ 5.575. Uma coisa chama atenção, meu caro talento em preto e branco, é que com todo o investimento, jogando em casa, a seleção de Uruçuca não conseguiu colocar nem 1.000 torcedores no estádio. Eu não sei quanto eles estão praticando. 1.000 pagantes, né? 1.000 deve ter, porque tem sempre as cortesias. Exatamente, não sei o preço que eles estão... R$ 5,00. R$5,00. Pelo preço que está aqui, Aí, 825 pagantes, R$ 5.575. Aí mostra que tem um torcedor que não é tão apaixonado, que é o torcedor de Uruçuca. Com a seleção fortíssima que como montou, com alto investimento e não consegue trazer o público, é porque, na verdade, o torcedor de Uruçuca é um dos menos apaixonados. Se bem que esse jogo aconteceu na cidade de Itajuípe, né? Houve uma inversão aí, a gente não sabe explicar as coisas da federação. Ibicaraí, devido ao que ocorreu ano passado com a seleção de Itajuípe, foi punida com 5 mandos de campo. Por isso estamos jogando na cidade de Itapé. A seleção de Uruçuca também foi punida com, me parece, 2 ou 3 mandos de campo. Só que jogou o primeiro jogo em casa e só agora foi começar a cumprir. Jogou essa semana na cidade de Itajuípe. Como é que explica isso? Difícil de explicar, não sei, talvez porque também foi optado pela seleção de Ubaitaba a cumprir também um jogo que tinha a fazer fora
na cidade de Itajuípe, talvez tenha havido esse acordo, né? Talvez seja isso. Não tenho assim, maiores detalhes. Vamos esperar para ver. Meu caro Gilmar Fernandes, domingo estivemos na cidade de Pau-Brasil e o selecionado ibicaraense, você que fica à beira do gramado, mostrou uma nova cara e agradou o torcedor. Agradou e agradou demais, né? Jogadores, como eu acabei de dizer, peças que foram contratadas e que deram conta do recado. Aqueles jogadores que entraram para fazer a diferença, jogadores capacitados, jogadores que chegaram, vestiram a camisa com orgulho, com muita determinação, como eles têm vestido a camisa da seleção ibicaraense, e isso vem fazendo a diferença. O torcedor apaixonado, a responsabilidade é grande. Um jogador que hoje veste a camisa da seleção ibicaraense tem a obrigação de mostrar todo o seu futebol, e isso esses jogadores vêm fazendo, jogadores de capacidade e que deu qualidade à seleção ibicaraense. Campeonato Intermunicipal 2015, que tem a participação de 12 grupos de 4 seleções, 6 grupos com 3 seleções. Nos grupos de 4 se classificam 3, nos grupos de 3 se classificam 2, classificando-se assim 48 seleções para a segunda fase, que se enfrentam em mata-mata, classificando-se para a terceira fase as 24 vencedoras, mais as 8 melhores perdedoras, a famosa biônica, e tem gente querendo ser biônica. Meu caro Zildo Nascimento está com a página aberta, dá uma passadinha para a gente nos resultados deste final de semana da terceira rodada do Campeonato Intermunicipal. Ok, mais da galera, a bola esteve rolando para Mairi 0, Casa Nova também 0, Camamu 1, Ibirataia 2, Jitaúna 1, Ibirapitanga 2, Itajibá 1, Ubaitaba 0, Quaraci 3, Ilhéus 0. A bola esteve rolando para uma sonora goleada da seleção de Uruçuca, 5-0 em cima da seleção de Itabuna. E Bicuí venceu Firmino Alves por 3-0 e Tororó venceu Barra do Choça pelo placar de 4-0. Já a seleção de Borarema empatou em 1-1 em casa com a seleção de Una. Em São José da Vitória, está cumprindo punição. Exatamente. E a seleção de Bicaraí, com transmissão da Palestina, venceu a seleção de Pau-Brasil pelo placar de 1-0. Beleza, olha, a artilharia da competição é um problema para a gente estar atualizando. Isso porque o site oficial da FBF, a Federação Baiana de Futebol, só vai atualizar a artilharia na sexta-feira. Já melhorou porque os resultados estão atualizando no domingo mesmo, já logo quando termina o jogo. Mas a gente está fazendo o possível aí para trazer as informações. Sabemos que o principal artilheiro até a segunda rodada era o Diogo da seleção de Eunápolis. Como o Eunápolis jogou com o Porto Seguro, empatou em 0-0, então o Diogo não marcou, continua com 5 gols. O Pim, que é o maior artilheiro do Campeonato Intermunicipal, ele tinha marcado 4 gols na estreia. No outro jogo passou em branco. Ontem marcou mais um no empate de 2-2 da sua seleção. O Pim, portanto, foi a 5 gols, se igualou ao Diogo de Eunápolis. O Marcelo Muritiba, de Santo Amaro, já tinha 4 gols nas 2 primeiras rodadas. Não sabemos quantos gols ele marcou ontem, deve também disparar aí ou encostar na artilharia. Ainda temos o Malone de Tororó, que tinha 3 gols e marcou 1 na vitória desse final de semana, foi, portanto, a 4. O Washington de Laura de Freitas tinha 3, não temos notícia se marcou. E o Ismaile de Ubaitaba tinha 3 também. O Ubaitaba que acabou perdendo, o gol ainda não foi confirmado, de repente o Ismaile pode ter marcado. Quem encostou na ponta aí são os jogadores Digão, da seleção de Tororó, com 4 gols, tinha 2, marcou 2 nesse final de semana. O Kaká, de Uruçuca, e o Lei. O Kaká tinha 2, marcou 2. E o Lei marcou 1, portanto, encostou aí na tabela de artilheiros. Seleções ainda invictas nessa temporada: Remanso, Mairi, Ribeira do Pombal, Euclides da Cunha, Feira de Santana, Crisópolis, Catu, Conceição do Coité, Santo Amaro, Sapeaçu, Valença, Ibirataia, Itajibá, Uruçuca, Itororó, Ibicaraí, Buerarema, Paratinga, Itapetinga, Itamaraju e Eunápolis. Meu talento em preto e branco, o Pim continua com faro de gol de sempre. O Pim, muita gente ainda teima em dizer que não gostou do Pim aqui na seleção de Bicaraí. Eu particularmente gostei, foi um jogador que, quando defendeu a seleção de Bicaraense, honrou a camisa que vestiu. Tivemos o orgulho de ver o Pim vestindo a nossa camisa, um dos principais nomes do Intermunicipal de toda a história. O Pim escreveu a sua história no Intermunicipal definitivamente. Está fazendo gols, apesar dos seus quase 40 anos, continua com cheiro de gols. Beleza. A arbitragem do jogo de ontem foi um caso à parte, meu caro Gilmar Fernandes. O senhor Bispo Florencio, da cidade de Itapetinga,
que ia até bem no jogo, à medida do possível, mas o lance capital, o pênalti aos 42 minutos, com a expulsão do zagueiro Bilu, e depois a ameaça que ele sofreu e a agressão, porque foi peitado pelos jogadores, acabou voltando atrás. A arbitragem no Intermunicipal sempre acaba deixando a desejar às vezes. Exatamente, e a arbitragem desse senhor aí foi mais uma daquelas arbitragens que, possamos dizer, pífia, né? Ele deixou muito a desejar no duelo de ontem em Bicaraí para o Brasil, onde nesse exato lance que você acabou de descrever, ele acabou sendo agredido praticamente pelo zagueiro, que ele chegou a expulsar, levou a mão no rosto. Inclusive eu estava lá trabalhando na beira do campo, acabei vendo o lance, tudo como aconteceu, e ele, naquele lance, um pênalti praticamente em cima da linha da pequena área. Depois das ameaças, ele acabou voltando atrás e dando uma falta fora da grande área. Infelizmente, a seleção venceu só por 1-0, quando poderia ter vencido por mais. Infelizmente, eu digo, pela arbitragem de um senhor desses aí, que para mim tinha que ser eliminado desta competição. Meu talento em preto e branco, inclusive o treinador da seleção de pau-brasil, o Santinho, também repugnou a atitude do árbitro, chamando de covarde por ele ter voltado atrás do pênalti. Você já tinha visto isso antes? Para você ver que nós não estávamos mentindo para o torcedor ibicaraense quando estávamos narrando o jogo via Palestina FM, confirmando aquilo que a gente estava exatamente informando. O treinador, inclusive, veio a fazer uma declaração exatamente da covardia do ato, que vinha até, como você falou antes, vinha muito bem na partida, aplicando os cartões na medida certa, sem nenhum exagero, mas aí nessa hora se acovardou devido a exatamente a pressão que sofreu. Não só ele, como também o Bandeira ali pelo lado direito, o lado da arquibancada, que foi bastante pressionado pelos torcedores com palavrões, inclusive com a garrafa d'água que foi arremessada nele. Beleza. Esse final de semana vamos para a quarta rodada, são jogos de volta e tem uma bomba aí, de repente pode explodir nas últimas horas, nas próximas horas. A seleção de Itapetinga, segundo informações de um site lá da região, deve abandonar o campeonato intermunicipal. Seria verdade? Devido a irregularidades na prestação de contas da Liga Itapetinguense, a LADI, com a Prefeitura, nos exercícios 2013 e 2014, o atual presidente, o Marisvaldo Oliveira, estaria impossibilitado de receber os recursos para cumprir com os salários dos jogadores e, de repente, ainda não é oficial, a seleção de Itapetinga poderá estar abandonando a competição. Vamos sondar com mais prioridade. Zildo Nascimento, a rodada do final de semana do Campeonato Intermunicipal, jogos de volta. Ok, mais os jogos de volta no horário oficial do Intermunicipal, que é às 15 horas, exceto o jogo Ilhéus e Quaraci, que acontece em Ilhéus às 4 da tarde. Teremos Casanova e Mairi, Ibirapitanga e Gitaúna, Ubaitaba e Itajibá, Itabuna e Uruçuca, Firmino Alves e Bicuí. Ainda teremos Barra do Choça e Tororó, Una e Buararema, e Bicaraí Pau-Brasil jogando na cidade de Itapé, onde Bicaraí manda seus jogos. Macaúbas, enfrentando Luiz Eduardo Magalhães, Igaporã enfrentando Brumado, Itabela enfrentando Santa Cruz Cabralha, Eunápolis enfrentando Porto Seguro, Teixeira de Freitas enfrentando Itamaraju, Ibiratá enfrentando Camamu, Gandu recebe Tuberá, Paulo Afonso joga contra Euclides da Cunha, Tanquinho enfrenta Feira de Santana, Esplanada joga contra Crisópolis, teremos ainda Biritinga e Irará, Conceição do Coité e Serrinha, Conceição do Coité, seleção do PIN, o grande jogador PIN, Lauro de Freitas enfrentando Terra Nova, esse jogo em Lauro de Freitas, Santo Amaro e Conceição do Jacuípe, Cruz das Almas e Cachoeira, e ainda teremos São Félix e Sapé-Açu, Salinas da Margarida enfrentando Nazaré, Maragogipe e Taparica, Castro Alves e Conceição do Almeida, Valença, Santo Antônio de Jesus e fechando aí Araçás e Catu. Muito bem, vamos aqui dando a ficha final do jogo de ontem, enquanto a seleção de Ibicaraí venceu a seleção de Pau-Brasil por 1-0. Seleção de Ibicaraí que entrou com o Leandro, depois entrou o Mancha no lugar, o Leandro passou mal no intervalo, teve que ser substituído. O Deivinho na lateral direita, o Erlan e o Elton na zaga, o Bit na esquerda. O Erlan deu lugar no finalzinho do jogo para o zagueiro Zeberé, o Erlan com a contusão muscular. No meio-campo, a estreia do Buiú, ele que foi vice-campeão pela seleção de Santa Luz em 2014, e o Maicon,
Maicon voltando à sua posição de origem foram destaques. O Peloco jogando como armador e no ataque o Rodrigo, ele que teve passagens pela base do Vasco da Gama, fez uma excelente partida, principalmente no primeiro tempo, e o Juninho, que defendeu a seleção de Floresta Azul no passado, foi incisivo, competente e de forma muito participativa, foi um dos melhores em campo. O centroavante Romário, que marcou seu primeiro gol, ele que foi vice-artilheiro ano passado, jogando pela seleção de Uruçuca, quando marcou 9 gols, marcou seu primeiro gol e infelizmente sofreu uma contusão saindo aos 17 minutos. Logo depois do gol, a seleção de Pau-Brasil jogou com o Leleu, do Celso, que depois deu lugar ao Bilu, o Pabinho e o Neguinho, o Gueu e deu lugar ao Bafo, o Henrique, que saiu para a entrada do Mu, o Juliano, que deu lugar ao Romário, o Giroso, o H e o Deu, o técnico Santinho. Meu talento em preto e branco, concluindo esse primeiro programa. Mais alguma informação? Não, só destacando aqui o adversário de Bicaraí nos amistosos, a seleção de Tororó. É uma seleção que confirma aquilo que nós vimos nos amistosos. Venceu todos os 3, apesar dos adversários de pouca tradição no Intermunicipal, mas o dever de quem chega como favorito no grupo é vencer. E a seleção de Tororó está sobrando no seu grupo. Então, para mim, um dos grandes destaques nesse Intermunicipal, e tem mais. A gente comentava exatamente nos amistosos de que a seleção de Tororó tinha tudo para ir longe no Intermunicipal. E eu acredito que vai. Beleza. Meu Gilmar Fernandes, meu querido elétrico, concluindo esse primeiro programa, o primeiro de muitos certamente, e a expectativa para esta semana de trabalho. A expectativa é gigante, né? E agora com a melhora da seleção ibicaraiense, com essas peças que chegaram e deram qualidade àquelas posições necessárias que estava precisando, a expectativa é que a seleção de Ibicaraí venha se acertar a cada rodada, jogando um fino futebol e que possa entrar aí nas cabeças, na disputa pelo título. Zildo Nascimento, o homem do coração de leão, certamente domingo o plantão vai bombar. Exatamente, domingo o plantão vai bombar com todas as informações do Intermunicipal que forem chegando aqui no plantão e, é claro, estaremos cobrindo também Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. Beleza, lembrando a vocês que a Palestina FM está na internet no www.palestinafm.com.br com 3 programas diários de esporte das 6 às 7 da manhã. Tem um programa no Giro da Bola sobre o comando do Talento em Preto e Branco, ao lado do Eric Novaes e do Zezinho Souza. Do meio-dia às 13 horas eu chego com o programa no Giro da Bola, com a participação especial nas segundas e sextas-feiras do Ionildo Guedes, o Borboleta, o companheiro da Rádio Jornal de Itabuna. E de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h, chega ele, Gilmar Fernandes, a energia de toda a Bahia, com o programa Resenha Final, sempre ao lado do Zildo Nascimento, o homem do coração de leão. Com imagens de André Luiz Evangelista, a gente encerra por aqui esse primeiro PFC, certamente para a semana tem mais.